Olá, o Poder Judiciário de Mato Grosso inaugura hoje o programa Por Dentro da Magistratura. Trata-se de uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, a ESMAGES, que visa conhecer o juiz com serviços prestados e experiências para compartilhar em Mato Grosso. Também participa deste programa o diretor da ESMAGES, desembargador Marcos Machado. Nosso primeiro entrevistado será o desembargador José Zupim Nogueira, magistrado há 36 anos e com uma longa experiência de serviços prestados ao Estado de Mato Grosso. Natural de Guaíra, em São Paulo, o desembargador Zupim iniciou sua carreira na magistratura em 1985 e, em 2012, passou a integrar o Tribunal de Justiça. Atualmente, exerce a função de Corregedor-Geral da Justiça. Desembargador, seja muito bem-vindo a esta sala virtual e ao programa Por Dentro da Magistratura. Muito obrigado pelo convite, Mariana. Eu queria começar dizendo que na magistratura eu fui engraxate. Eu fui contratado posteriormente para fazer limpeza no cartório de registro de imóveis e anexo de Guaíra. Ali permaneci e saí na condição de escrevente habilitado na época. Vim para Mato Grosso, a convite do meu pai, e aportamos em Rondonópolis. Rondonópolis é a minha cidade-mãe, que me abraçou quando eu vim para Mato Grosso. Ali eu advoguei fui nomeado delegado de polícia, sem concurso, pelo então governador Frederico Soares Campos, indicação de um amigo, Dr. Ney Abadia, e fui trabalhar na cidade de Dom Aquino. Fiquei por ali um ano, retornei a Rondonópolis como delegado, na ocasião por instalação da delegacia especializada de defesa do menor, por indicação do corregedor da Polícia Civil, Dr. Moacir Perry, e fiquei até o ano de 85, quando me preparei para prestar concurso para a magistratura. Ingressei na magistratura em 1985, e a minha primeira comarca foi Porto dos Gaúchos, com jurisdição em Novo Horizonte, que não era comarca, era município, e também Juara, que era comarca, mas não existia ainda, aliás, que era integrante da comarca de Porto dos Gaúchos. Quando eu cheguei em Porto dos Gaúchos, não existia telefone, o meio de comunicação nosso era o rádio amador do Banco do Brasil, e logo em seguida veio a ser instalado um posto de telefone. E fui para lá juntamente com a família, e numa época difícil, que não tinha acesso. Eu assumi a magistratura no final de dezembro de 85. As estradas intransitáveis, só tinha linha ônibus da TUT na época, que era um ônibus alto, né? Os veículos de pequeno porte não tinham acesso nenhum nessas estradas até março. E nesse posto de serviço de telefone, quando instalado, além de ser uma novidade para a cidade, quando o magistrado, quando o juiz da comarca ia usar o posto de telefone, ficava uma aglomeração de pessoas que queria saber o que o juiz ia falar no telefone, né? Que era uma novidade para aquela situação. E aquilo, além de nos inibir, ficava uma situação um pouco constrangedora. Mas vivenciando. E quando eu fui cartorário em São Paulo, eu exerci as funções de comissário de menores. Fui chefe do comissariado de menores. E é praxe comum no estado de São Paulo, principalmente na minha cidade de Guaíra, todos os bailes noturnos tinham que submeter um requerimento do juiz de menores e o juiz, então, expedia um alvará para funcionamento daquele baile. E não foi diferente em Porto dos Gaúchos. Me pediram, me requereram a realização de um baile, logo que eu cheguei em Porto, e eu fiz baseado no Código de Menores e daquela experiência que eu tinha do Estado de São Paulo.
e eu autorizei a realização do baile, mas proibi a entrada de menores de 14 anos, de 14 a 16 anos, devidamente acompanhado. E, por incrível que pareça, não se realizou o baile. Não se realizou o baile porque era comum na região, o habitual era que aqueles que tinham crianças de colo, que tinham criança de até 2 anos, levavam um cesto de vime e colocavam debaixo da mesa para a criança dormir, para que eles pudessem dançar o vaneirão, né? Curtir realmente o baile. E não tinha, eram tudo famílias simples, originárias lá do Rio Grande do Sul, descendentes de alemães, né? E não tinha com quem deixar as crianças, não existia empregada doméstica em Porto dos Gaúchos. E o baile, então, em razão da expedição de um alvará pelo magistrado da comarca, inviabilizou a sua realização. Então, isso aí foi uma experiência primeira que eu tive como magistrado lá, que o magistrado tinha que realmente adequar as peculiaridades do local. Tinha que ser magistrado daquela comunidade para atendê-los, não para inviabilizar e para impor regras. Nós tínhamos que nos evoluirmos nisso aí. Essa foi uma das poucas experiências. Na sequência, tinha um promotor, que eu vou me abster de dizer o nome, ele ia uma vez por cada 15 dias, ou uma vez por mês, ficaria ali uma semana, mais ou menos, para o seu trabalho, e ele começou a denunciar os motoristas de transporte daqueles caminhões, de transportes de toras, que era comum os cabos de aços que seguravam as toras cederem, rolavam as toras e, em algumas situações, aqueles que estavam em cima das toras irem a óbitos. Então, começaram-se as denúncias de homicídio culposo. Até o dia que, nessa época, estradas intransitáveis, rodou ponte, e ele precisou se valer de um caminhão de tora para chegar em Porto dos Gaúchos, porque o ônibus chegou até no rio, na beira do rio, e como rodou a ponte, não tinha acesso. Ele passou para o outro lado e se valeu de carona de um caminhão de tora. Ali ele vivenciou uma situação diferenciada do que ele então imaginava. Era o único meio de transporte daqueles 240 quilômetros que ligava Sinop a Porto dos Gaúchos. Se ele não se valesse daquele meio de transporte, ele não tinha como ter acesso à cidade de Porto dos Gaúchos. Então, isso fez com que ele vivenciasse uma situação que até então era estranha para ele, e ele passou a ver a necessidade desse transporte. E ele, comentando comigo, me fez ver também que nós, muitas vezes, não poderíamos ser muito apegados à letra fria da lei, sabe? Nós teríamos que ver as peculiaridades da região, a necessidade desse tipo de transporte. Uma outra situação que também me marcou Porto foi quando eu recebi um rádio pelo Banco do Brasil determinando que eu fizesse um plebiscito. Novo Horizonte do Norte tinha a intenção de ser levado à condição de município, que até então não era, ele era distrito de Porto dos Gaúchos. Eu peguei o Código Eleitoral, li de ponta a ponta, para saber como que seria elaborado esse processo de plebiscito. Não encontrei nada. Até que a minha esposa falou assim, olha, eu lembro que isso aí está lá no direito constitucional. E ali eu achei o que era o plebiscito, para que se servia, como se prestava, mas não me orientava como realizar esse plebiscito. Não existia zona eleitoral em Porto. Juara não era zona eleitoral. Eu não tinha parâmetro para identificar quem seriam os eleitores hábeis e habilitados para realmente votarem nesse plebiscito. Então, são situações que realmente me marcou muito nesse primeiro ano de magistratura. As situações, hoje, eu vejo a escola com cursos preparatórios para magistrados,
dá a ele condição de iniciar a sua judicatura. E outro detalhe, quando eu fui para Porto dos Gaúchos, o meio de comunicação era esse rádio amador do Banco do Brasil, que era usado pelo Tribunal de Justiça e pelo TRE, tão somente, e nós recebíamos a mensagem, às vezes, muitas vezes, truncadas essas mensagens, e a gente tinha que decifrar o que se queria, né? Realmente o que se pretendia nessas mensagens. E nós tínhamos também como meio de comunicação o Rádio Nacional de Brasília, através de um locutor, um entrevistador chamado Edelso Moura. Ele é que mandava notícia para aquela região norte. Olha, fulano disse que tal dia desse mês ou do mês seguinte vai visitar vocês e é para vocês buscá-lo lá no entroncamento com tal lugar, assim, assim, assim. Ele passava as mensagens, que era o meio de comunicação que se tinha. Hoje eu vejo aí o colega com internet, com rádio, com todos os meios de comunicação disponíveis, e me faz lembrar desse tempo difícil nosso, sabe? Lá de Porto. Em seguida de Porto, foi instalada a comarca de Juara. Lá eu iniciei o atendimento uma vez por semana em Juara, daqueles necessitados que não podiam se dirigir até Porto. Nesse período que eu fiquei lá, eu fiz uma espécie de juizado especial de atendimento, né, itinerante, e dali eu saí e fui para Sinop. Sinop eu fiquei 5 anos e meio e tive a sorte de conviver ali com os excelentes profissionais, excelentes colegas, promotores, advogados. De Sinop eu passei por Cáceres, fui juiz criminal naquela região de fronteira, foi uma experiência muito válida, sabe? Fui promovido para Barra do Garça, e de Barra do Garça, com o falecimento do meu pai, eu pedi que fosse designado por um período para Rondonópolis. De Rondonópolis, eu vim para Cuiabá, em 1992, no lugar do desembargador Paulo Lessa, na vara da Fazenda Pública. Foi designado por Juizado Civil do Centro, que funcionou inicialmente na Rua Presidente Marques com a Mato Grosso. E eu, conversando com o Alberto, falei, Alberto, nós estamos nos lugares errados. Você tem que ir para a vara da Fazenda Pública e eu tenho que ir para o juizado. Lá você vai se sentir melhor e eu vou me sentir melhor lá no seu lugar. Ali eu vi que o magistrado, para exercer a jurisdição, ele tem que ter perfil para aquela lotação que ele vai integrar. Ali foi a minha primeira experiência da necessidade do perfil para o exercício da jurisdição. E fui realizado no juizado, do Juizado Civil do Centro, eu fui para o Juvan, criado em 1996, início das atividades em 97, por onde eu fiquei 17 anos. 17 anos de realização. E digo que realização porque a menina dos meus olhos era o teatrinho do Juvan, que você, Mariana, deve ter conhecido, deve ter assistido. Aquele teatrinho que era apresentado nas escolas, tanto de Cuiabá, Várzea Grande, dos entornos, Santo Antônio. E esse teatrinho era a menina dos meus olhos, porque ele era uma apresentação dedicada às crianças. E quantas crianças eu não vi escorrer lágrima dos olhos quando ele se deparava com aquela cena de natureza queimada. Daquele ninho do tucaninho que queimou, que tinha os ovos, que tinha os filhotes. Então, isso para mim era de grande valia para que houvesse essa interação da criança com a natureza. Nós tivemos projetos de restauração de áreas degradadas, nós tivemos projeto de educação ambiental, propriamente dito, nas escolas também, e foi o líder dessa educação ambiental, foi o falecido Alexandre Corbelino, que era o braço direito para essa atividade. E ali também eu aprendi, Mariana, que a atividade na área ambiental
ela tem que ter efeito pedagógico. Ela só tem que ser aplicado o efeito punitivo quando você não consegue realmente trazer aquele cidadão predador, degradador, como seu parceiro. O nosso objetivo maior é trazer aquele cidadão como parceiro. E isso, na maioria das vezes, quase 99%, a gente conseguia através de um bom diálogo, através de um bom entendimento, sem efeitos nenhum punitivo, né? Mais pedagógico, trazer ele como um parceiro para nós, porque se ele fosse um parceiro, nós teríamos já não um ressocializado, mas alguém que nós podíamos contar para a nossa atividade de restauração e de recuperação do dano ambiental. Tive excelentes colegas, que aí também a minha indicação para os colegas, sabe? Viver em sintonia com o Ministério Público. Eu tive excelentes colegas em toda a minha magistratura, principalmente na área ambiental, e cito aí, sem medo de errar, a Ana Luísa Peterlini, Gerson Barbosa, Domingos Sábio, hoje convivi com o Carlos também, e não tive oportunidade de conviver com outros que estão lá. Mas é imprescindível para uma boa jurisdição a interação, o entendimento, porque o objetivo é um só. E, além disso, eu fui para o tribunal em 2012. E ali foi uma nova experiência. Primeiro, na Câmara de Direito Público. Era uma experiência gratificante você ser útil para a nossa sociedade no todo, o Estado no todo, né? E o Estado é nosso, o Estado é de todos. E dali saí e fui para a Câmara de Direito Privado, a terceira Câmara também, que fui muito feliz ali. Tive uma experiência também na turma recursal dos juizados. O juizado hoje é a menina dos meus olhos. Frente à corregedoria, nós temos alguns projetos e, quiçá, Deus nos permita levar isso adiante. E agora, como corregedor, o que eu pretendo na minha condição de corregedor? Fazer da corregedoria um canal de acesso constante com o magistrado, com a ponta, porque o magistrado de primeiro grau é quem realmente toca o judiciário mato-grossense. É dele que nós dependemos, é a ele que nós temos que direcionar apoio integral, apoio para a sua atividade, que ele trabalhe com tranquilidade, com eficiência, porque o sucesso desse magistrado de primeiro grau é o sucesso de todo o judiciário. Então, eu pretendo, já iniciei esse diálogo com os magistrados, nós estamos tendo reunião com os gestores, porque sem os gestores também não há sucesso. Se há sucesso, é em razão do trabalho do gestor. Se há insucesso, é em razão do não trabalho do gestor. Então, é uma máquina que cada um é uma peça imprescindível para o seu funcionamento a contento. Pretendo, nesses 2 anos, fazer da corregedoria um canal de apoio, um canal de interação, um canal realmente de entendimento com não só os magistrados de primeiro grau, mas também para os servidores em geral. É isso que eu penso e peço a Deus que me permita levar isso adiante. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, saudar o desembargador José Zucchim por aceitar a participar desse primeiro programa, desse projeto que visa justamente identificar as experiências vivenciadas pelos magistrados, para que nós tenhamos a certeza de que caminho tomar, ou pelo menos uma segurança mínima, e daquilo que não fazer. E, naturalmente, Vossa Excelência hoje representa, né, a maturidade de um juiz, especialmente por estar à frente da corregedoria.
órgão não só censório, mas de orientação, como Vossa Excelência bem colocou, de aproximação, e é isso que nós queremos, mas também um pouco da sua intimidade, para que nós possamos, na nossa magistratura, termos não só diálogo, né, mas relacionamentos verdadeiros. Então, essa é uma das principais finalidades desse nosso projeto. E aí, desembargador Zucchini, para que a gente entabule, eu e a Mariane, que nos ajuda nessa primeira edição e, sobretudo, vai coordenar esse programa com os demais entrevistados, eu gostaria de formular minha primeira indagação, que, na verdade, retrata a sua história como pessoa, né? Vossa Excelência citou que foi engraxate, auxiliar, inclusive de limpeza de cartório, mas na sua história também tem auxiliar de padaria, né? Tem experiência com garimpo, né? E o que eu gostaria de saber é como essa formação que veio anterior e em segmentos dos mais diversos da magistratura lhe coloca hoje como corregedor, embora já tenha passado a figura do juiz, na questão do atendimento. Vossa Excelência entende que o juiz deve atender pessoalmente à parte, ouvindo-a, independentemente da busca do momento da audiência, mas o atendimento do seu pleito diretamente, ou via de advogado, é uma crítica muito grande. O CNJ, inclusive, já regulamentou que a parte tem que saber quando se marca audiência em relação à outra parte. Alguns advogados são mais habilidosos, eles buscam a integração, o contato com o juiz, inclusive relacionamentos. Não que isso seja aqui pejorativo ou positivo, mas a minha pergunta envolve justamente essa questão. O juiz deve atender diretamente à parte? De que forma? Na presença ou não do seu advogado? Ou se restringir a atender apenas, então, somente o advogado, uma vez que já está superado esta ideia de que o juiz não deve atender, né? Isso aí já é uma imposição. O advogado tem o direito, o juiz tem o dever, porque outrora já visualizei, já presenciei situações, não, o juiz tem que estar adstrito aos autos e só tem que cuidar dessa relação no momento de audiência de instrução, não tem que atender parte, não tem que atender advogado, muito menos parte. Então, gostaria de ouvi-lo, depois de toda essa experiência vivida como juiz, desembargador, qual é a sua mensagem em relação a esses juízes, que hoje são juízes tecnológicos, eles querem, tem juiz que abre, inclusive, site, né? Não estou fazendo crítica, mas ele coloca uma ferramenta tecnológica para isso, né? Tem alguns que tem que passar por assessor, né, para depois chegar a ele o conhecimento, uma minuta, pedem, inclusive, memoriais, que mandam um e-mail, e não é agora, desembargador Zucchini, por conta da pandemia, que realmente nós estamos num novo modal virtual, né? Então, hoje nós estamos aqui numa sala virtual, mas eu quero saber, diretamente, via advogado, como deve ser essa relação com o juiz e a sociedade atualmente? Inicialmente, eu quero te desejar um bom dia e fico muito feliz em saber que você está aí com muita saúde e que Deus está nos concedendo esse privilégio de saúde. Agradecer a oportunidade que me é dada de estar aqui com vocês, dialogando a respeito da magistratura em si e do magistrado. Eu confesso que até tempos atrás eu tinha uma certa resistência no atendimento ao advogado. Depois passou a ser uma obrigação, um dever do magistrado realmente atender o advogado. Agora deve o magistrado fazer com que a sua assessoria disponibilize um horário ao advogado. Eu, por exemplo, fazia na sexta-feira. Na sexta-feira eu atendia o advogado de 2 horas às 4 horas. Aí houve os reclamos que o advogado queria falar sobre os processos que iam em pauta na quarta-feira. Então eu passei a atendê-los na parte da manhã,
das 9 às 11 horas. Esse bimemorial. Agora, atender o advogado, ele faz questão de ser atendido. Muitas vezes, ele quer nos trazer informação, isso é de suma importância que se entenda. Ele quer trazer informação que, às vezes, nós não captamos no memorial ou não captamos se não houver aquele acesso ao magistrado. Então, eu acho que o atendimento, nesse sentido, é imprescindível e valorizo muito o atendimento do advogado, desde que com hora marcada hoje, em razão da pandemia, que o juiz disponibilize um horário para atendimento, seja do advogado ou seja da parte com alguma informação. Agora, nós temos nos deparado, desembargador Marcos, com atendimento, principalmente quando se criou esse balcão virtual recentemente. O advogado usa o balcão virtual, manda um e-mail, usa o telefone da vara, e o que é que nós constatamos na maioria das vezes? Ele quer pôr o processo dele que está embaixo em cima da pilha. Isso é o mais comum. E aí começa a surgir a resistência do atendimento ao advogado. O advogado realmente deve se valer dessa prerrogativa que ele tem de ser atendido para prestar algum esclarecimento a respeito do feito. Mas não é isso que ele vem fazendo. A intenção dele é tirar o processo dele de baixo e colocar em cima da pilha. Eu acho, pessoalmente, que o advogado tem o direito de ser atendido. Cabe ao magistrado agendar um horário que não atrapalhe realmente na sua atividade jurisdicional. E a parte, Excelência? Atendimento da parte. A parte deseja falar com o juiz. A Excelência entende que devemos ou não devemos? O que seria impeditivo para atender a parte? Se o juiz acha e vê necessidade, que fique um assessor junto com ele. Coloque um assessor para que se faça presente durante o atendimento. A questão de ele ter receio de falar que o juiz está sendo vendido ou a parte está comprando o magistrado, faça com que o assessor fique do lado dele, juntamente com a parte. A parte quer, na verdade, esclarecimento que, às vezes, ele não obtém com o advogado. Eu não tenho, no meu entender, nenhum receio de atender parte. Se a parte me procurar para esclarecer sobre processos de minha relatoria ou quantas vezes, como magistrado de primeiro grau, a parte procurava, queria saber sobre um processo, como fazer, eu me sentia muito à vontade nesse atendimento. O dever de atendimento é para o advogado. Mas como juiz aí do interior, muitas vezes você não só jurisdiciona, mas você tem que ser padre, você tem que ser delegado, você tem que ser pastor. A parte quer te ouvir. A parte quer ouvir do magistrado. Olha, você tem esse processo, está assim, assim, assim. Olha, você vai ter que fazer isso e isso porque foi determinado por mim. A parte tem necessidade de ouvir o magistrado. Aqui na capital já é diferente. Mas no interior, a parte tem realmente necessidade de ouvir o magistrado. Chame o escrivão, olha, vem aqui, eu vou atender essa parte, fique aqui do meu lado, aqui, você presta informação juntamente comigo. Tem o assessor, me acompanhe no atendimento. Iniba qualquer conversa atravessada. Mas a parte, às vezes, tem necessidade e não custa o juiz prestar esse esclarecimento. Desembargador, que eu tenho duas perguntas, eu vou já formular a Vossa Excelência, até porque a Mariane tem a possibilidade depois do bloco dela, e aí o senhor escolhe os momentos aí, mas tem duas situações que me intrigam na magistratura. Tá? Eu vou fazer 10 anos agora, hein? Dia 2 de maio, na verdade, de tribunal, e uma delas é
a questão do declínio da jurisdição por foro íntimo. Eu visualizei inúmeras situações que, dependendo da pressão midiática, dependendo da complexidade, dependendo quem são os advogados e, naturalmente, às vezes, por conta até de uma reclamação, até de um expediente provocativo, desafiador por parte do advogado, preparado, uma imposição, digamos, de defender o seu direito a qualquer custo. E a gente identifica, mas isso é no campo subjetivo. Ora, uma covardia muito clara do juiz, ora um descomprometimento por parte do juiz, e ora uma situação até mesmo de prejuízo processual para uma das partes, porque a saída dele, em situação, às vezes, que ele já produziu a prova, já formou até convicção, ela chega a ser desastrosa. O CNJ tentou disciplinar, buscando que o juiz motive nessas situações de foro íntimo, ainda que de forma objetiva, mas isso caiu. Isso foi uma bandeira, inclusive, das associações da magistratura. Como que o juiz, o desembargador, o corregedor, vê essa questão do declínio por motivo de foro íntimo? É óbvio, está na lei, mas o juiz deve minimamente tornar esse foro íntimo identificado por questões objetivas, ou ele tem um cheque em branco de liberação do processo? Sem sombra de dúvida, ele tem um cheque em branco para se desfazer do processo. Eu sou a favor da justificativa. Aí entra o princípio da transparência. Se eu sou inimigo capital de A, eu vou me dar por suspeito ou eu vou me dar por impedido por essas e essas razões. E aquilo que é de cunho pessoal há de ser preservado. O que eu entendo pode não ser o mesmo entendimento seu, mas há de prevalecer o princípio da transparência. Eu vou me dar por impedido por isso. Por isso, por isso e por isso. Porque eu não gosto do senhor, eu tive um atrito com o senhor ou com a senhora. Você me representou no CNJ e eu tomei aversão sobre a sua pessoa, me tornei seu inimigo. Mas ele tem que me dar condições de avaliar se é justo ou se é injusto aquele afastamento do processo. Porque, conforme você muito bem disse, aquele que está sozinho numa comarca, numa unidade jurisdicional, ele se dá por impedido num processo, quem é o prejudicado? É a parte. É a parte porque houve uma animosidade com o advogado. Veja você, eu fui juiz único em Porto dos Gaúchos e, posteriormente, com a instalação da comarca de Juara, já no final de 86. Só tinha eu como magistrado ali. Se eu me desse por impedido num processo, a parte ficava a ver navios. O prejuízo era muito grande porque eu criei uma animosidade com o magistrado. Isso ocorria em Sinop. O colega que se dava por impedido por animosidade com o advogado, geralmente é com o advogado. 95% das situações é com o advogado, não é com a parte. 5% é com a parte, é uma minoria. Então, o advogado tem prejuízo, sim, e ele quer o quê? Se livrar do processo. Eu não sou dono da verdade, não, mas se existe alguma situação a me motivar a impedimento, eu tenho que agir de forma que isso se dissepe. Eu vou continuar atuando, sim, e vou demonstrar que não tem razão.
dessa animosidade. Eu respeito aqueles que atuam de forma diferente, mas essa é a minha posição como magistrado. Nesses anos todos de magistratura, eu só me dei por impedido, ou seja, por suspeito, em processos que funcionou o meu finado pai. Eu nunca tive animosidade com o advogado. Às vezes ele teve comigo, mas eu nunca tive. Eu acho que é uma forma de se afastar de um processo que está queimando a mão dele. E isso causa prejuízo àquele que vai substituí-lo. Substituí-lo causa prejuízo às partes em si. Eu acho que tem que haver, sim, no meu entender, respeito ao que se decidiu, o que se definiu na questão de justificativa, mas tem que haver justificativa desses impedimentos. Ele não pode ser sem qualquer justificativa, porque isso, como você disse, é um cheque em branco para se livrar do processo. Tudo bem. Mariane, quer intercalar? Fica à vontade. Desembargador, nós estamos vivendo um período de pandemia, como sabem. O Poder Judiciário de Mato Grosso foi um dos primeiros a montar um hot site específico para o período da pandemia da Covid-19, com canais de acesso de todas as unidades judiciárias e administrativas. O problema desse canal de acesso é que nós criamos uma urgência, vamos dizer assim, no atendimento ao magistrado. Hoje, no atendimento ao advogado, perdão. Hoje nós temos advogados que estão reclamando que com 5, 6 dias encaminham uma demanda via os canais de acesso para o juiz e depois eles reclamam que não estão sendo atendidos pelo juiz. Esse prazo era muito maior na época que a gente não vivia um cenário de pandemia. Esse prazo era muito maior na época que o trabalho era presencial. E se esquece, por exemplo, que o magistrado também está vivendo dentro dessa pandemia. Ele, a família dele, os servidores, os assessores. Já houve caso, por exemplo, que eu atendi de um magistrado que não respondeu por 15 dias uma demanda do advogado, e quando fomos ver o que estava ocorrendo, na verdade, ele estava com 3 assessores a menos acometidos pela Covid. A corregedoria está acompanhando esses casos, eu sei que o senhor já encaminhou 2 ofícios circulares, mas como é que o que a corregedoria teria a dizer neste momento para advogados e para magistrados para tentar conciliar o que parece ser neste momento um conflito de interesse? O senhor falou do advogado que quer colocar o seu processo em cima da pilha e tem o juiz lá vivendo uma realidade também de pandemia. Mariana, eu posso te informar sem medo de errar que tudo aquilo que se afigura como questão urgente, que está sendo postulado perante o magistrado, está sendo despachado. Esse atendimento não justifica quando se trata de questão urgente. Esse atendimento está ocorrendo, na maioria das vezes, em razão do advogado não se conformar que o processo dele está debaixo de outros, em cima da mesa. Ele não é o primeiro. Ele quer que o processo dele seja o primeiro. Esse é o reclamo, na maioria das vezes. O que nós constatamos é isso. O advogado usa do telefone, o advogado usa do telefone particular do gestor, usa do e-mail do gabinete, usou do balcão virtual para que o processo dele fosse o primeiro na pilha. As questões urgentes que merecem a atividade jurisdicional, ela está sendo praticada dentro daquilo que podemos considerar normal, sem atraso. Então, há um desconforto do advogado, porque não existe o atendimento presencial, para ele ir lá, para ele pedir no balcão que o processo dele siga sendo o primeiro. É isso que está ocorrendo. Tem processo que está devidamente digitalizado, que não justifica
a busca do balcão virtual, a busca pelo magistrado informar que o processo dele recebeu todos os atos necessários para o andamento. Mas ele quer ser atendido. Ele quer ser atendido para falar, dê prioridade ao meu processo. É isso que está ocorrendo. Então, eu não vi ainda nenhuma denúncia, nenhuma reclamação de que realmente ele buscou, através de um ato do magistrado, e ele não praticou mais aquilo que requer uma certa urgência. Nós estamos vivendo uma situação atípica. E, por incrível que pareça, o judiciário está produzindo muito mais do que produzia antes dessa situação atípica. É isso que eu tinha a dizer a respeito disso. Desembargador Marcos, alguma consideração final? Sim, eu gostaria de fazer minha última pergunta, mas eu preciso fazer uma rápida exposição. Vossa Excelência sabe, eu sou cristão, abaixo de Deus, há dois sentimentos humanos muito nobres, né? Eu colocaria o amor e a amizade nessa sequência, embora a própria Bíblia já identifica em Eclesiástico uma passagem que há amigos que são mais que irmãos, né? Então, o amor fraterno, ele é superado aí pela própria amizade. E há um limite que serve ao juiz, que serve ao advogado, na relação entre juiz e advogado, que é a ética. Mas nós vivemos um mundo em que a ética não é mais um valor tão absoluto. Nós temos situações das mais diversas e o mundo virtual, as redes sociais mostram que a liberdade de expressão, por exemplo, ela não tem limites, né? Nós estamos aí à volta de uma possibilidade de criminalização das opiniões, das manifestações, porque o sujeito não respeita mais. A partir do momento que o Supremo definiu que não há crime de imprensa e o que se deve é buscar reparação civil. Estou fazendo esse paralelo porque a segunda situação que mais me intriga na magistratura é o relacionamento entre juízes e advogados. É óbvio que eu tenho amigos advogados, Vossa Excelência também os tem, mas o que se vê na prática, em inúmeras situações, inclusive sindicáveis, é que a grande maioria dos casos nascem da relação entre juiz e advogado. Tá? Suposto tráfico de influência, suposta afirmação de que tem acesso, que se consegue algo, que vai resolver algo. E algumas situações elas persistem porque na vida social o magistrado aparece invariavelmente em locais públicos, em festividades, em redes sociais, justamente nesta relação juiz e advogado. E, coincidência ou não, há situações de êxito, de julgamento, nesse e naquele sentido, que aumenta a especulação e concretiza a vertente de parcialidade. Nós já temos posicionado que o juiz não tem neutralidade, ele tem sentimento. Mas entre a neutralidade e a imparcialidade há um hiato pouco palpável. A gente não consegue conceituar exatamente o que é ser um juiz neutro, o que é ser um juiz imparcial. E essa relação é a relação que, acredito eu, que deva ter limites objetivos para que o juiz tenha o dever ético e não processual de não julgar e não participar de julgamentos em que, por exemplo, o advogado o representa em alguma situação, ainda que de ordem civil, ou tem um relacionamento íntimo, ou, naturalmente, este advogado pertence a um escritório cuja causa está sob jurisdição, mas nós não vemos regras claras. E, pior, premissas éticas que nos deem essa vazão, nos dê, assim, a segurança de eu estou saindo do processo, estou deixando de atuar nesse processo por essa razão. Eu gostaria de ouvi-lo a respeito disso. Você acha que é possível se criar, a partir da existência já de um código de ética nacional, regras deontológicas mais objetivas, que identificam situações concretas, até mesmo para preservar o juiz
desses questionamentos, dessa suspeita social no ato de julgar e aí exercer com plenitude e respeitabilidade a sua jurisdição? Você me fez lembrar de um grande amigo, magistrado de escola, chamado Mariano Travasso. Me permita ele citá-lo. Numa ocasião, eu fiz a mesma pergunta para ele, quando magistrado em Rondonópolis. Ele falou: se você é meu amigo, você vai entender meu indeferimento. Eu não vou deixar de judicar em razão da minha amizade com você. Se o seu direito é igual ao do outro, pode ter certeza que vai ser indeferido. Mas você é meu amigo, você vai entender por que eu indeferi. Eu acho que o magistrado ele tem que saber separar o joio do trigo. Se ele realmente nutre amizade com determinado advogado e ele não se sente isento para o julgamento, ele tem que se afastar do processo. Pena de colocar em dúvida a credibilidade dele. Eu acho que isso depende exclusivamente do magistrado. E é comum a gente ouvir, e você é testemunha disso, que a maioria dos magistrados que passam por lado de lá, a maioria vai buscar se valer do relacionamento que ele tinha do lado de cá. E cabe ao magistrado fazer a análise e realmente a separação dessa situação. Eu entendo, eu acho que quando você presta concurso para a magistratura, você está bem ciente da vida que você deve levar. As renúncias que tem que ser. E, às vezes, essa renúncia atinge até o relacionamento conjugal. Porque, muitas das vezes, você tem que renunciar a estar com a sua mulher, com seus filhos, para que realmente você exerça a sua atividade judicial. Essa renúncia não é diferente do seu ciclo de amizade. Se você buscar realmente manter a mesma vida que você tem, você vai ser cobrado pela sociedade. Você está se revestindo de um manto, não chamado de manto de manus público. Você está se revestindo de um manto em defesa da sociedade. Como que você pode falar que eu sou um defensor da sociedade se eu não tenho uma conduta que eles me veem de forma ilibada e transparente? Então, cabe ao magistrado, sim, fazer essa separação no seu relacionamento social e no seu relacionamento das amizades mais chegadas. Eu acho dificílimo. A gente tem se deparado com N situações que causa constrangimento em todos nós. Causa desconforto. E o magistrado não se atém a essa situação. Então, eu acho que cabe, sim, desembargador Marcos, o magistrado fazer a separação do joio e do trigo. Mas não regras, digamos, ditadas para dar mais objetividade. Vossa Excelência reserva para o campo do próprio magistrado agir, da decisão subjetiva, né, da convicção dele,
da autonomia como juiz de resolver se manter ou não na sua atuação? Eu acredito que a linha é muito tênue. Se nós impormos regras, vai ficar mais difícil, inclusive para que a gente faça com que ele se conduza. Primeiro, ele tem que se policiar internamente. Ele tem que fazer uma análise interna dele, aquilo que convém a ele, até onde ele pode ir, sem se prejudicar e sem prejudicar a atividade jurisdicional, sem colocar em choque a instituição. Porque não é só ele. O magistrado que ultrapassa essa linha, ele está colocando toda a instituição em choque, em descrédito. Então, eu acho que, inicialmente, o primordial é que ele faça uma análise dentro dele. O que eu posso, o que eu não posso. Muito bem. Eu acho que, fechando o meu bloco aqui, eu quero saudar, né, essa oportunidade, rememorar, inclusive, com o próprio nome, né, realmente, saudade. Doutor João Gualberto Nogueira, né, e também o Neto, né, que me ajudou aí a pontuar algumas passagens da vida, na sua vida pessoal, desembargador Zucchini, e nos oportunizar essa intimidade. Eu só tenho a agradecer, e especialmente à equipe da comunicação do tribunal, em nome da Mariane, esta oportunidade que nós queremos reproduzir com outros colegas que fazem realmente da magistratura uma instituição que mereça toda a nossa dedicação. Muito obrigado. Eu também quero agradecer, desembargador Martins, deixar registrado que quando você fez menção ao meu pai, eu estava aqui a pensar no meu velho amigo, sabe, saudoso amigo, Tarabini. O magistrado mais ético e mais amigo que eu conheci na magistratura mato-grossense. E hoje ele estaria em júbilo, sabe? Com a sua atuação, com a sua postura como desembargador e como colega também. Fica aqui os meus agradecimentos a você pela oportunidade de ser o primeiro, né? E também espero contar com vocês, me coloco à disposição, a Mariane também, agradecer também o Ranier, que me deu suporte também fora disso aí, e então eu só tenho a agradecer e pedir que Deus os abençoe, mantendo vocês com saúde, extensiva a seus familiares. Muito obrigado do fundo do coração. Desembargador Zucchini, desembargador Marcos Machado, equipe técnica, obrigada pelo apoio. Encerramos aqui o programa Por Dentro da Magistratura. Até o próximo encontro.